Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Na Voz da Medicina, esse projeto que faz parte de um projeto de extensão da Uniplac, do curso de Medicina da Uniplac, a qual eu sou acadêmica, e a gente tem por objetivo trazer assuntos sobre saúde com credibilidade, na voz de profissionais que estão alinhados com a ciência, médicos especialistas, que vêm aqui esclarecer sobre dúvidas que pode ser a sua dúvida, a dúvida de muitas pessoas. E aqui você sabe que pode confiar nos conteúdos que a gente traz para você. E hoje nós temos o prazer e a alegria de receber a nossa convidada. Ela é alergista e imunologista, doutora Raiza Subtil. Muito bem-vinda, doutora Raiza. Obrigada, Débora. Gostaria que fizesse uma breve apresentação sobre a sua história na medicina, sua formação, por favor. Então, muito prazer, me chamo Raiza, sou egresso da Uniplac, da turma de 2015, então digo que você, como acadêmica, só vai colher bons frutos da nossa universidade, que cresce cada vez mais. Eu também sou professora universitária, do 5º ano do curso. Eu sou médica obviamente, por opção, né? Por escolhas também guiadas pela minha família. Minha mãe é cardiologista, eu sou natural de Curitiba e vim a Lages sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, mas criei raízes fortes na cidade e hoje trabalho e estou aqui como alergista. Fiz a minha residência em clínica médica aqui em Lages, no Hospital e Maternidade Teresa Ramos, e depois eu me desloquei a Campinas na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fazer a minha subespecialidade em alergia e imunologia. Então, vamos começar falando sobre as alergias, né? Tão Sim. comuns hoje em dia. E a minha primeira pergunta é o seguinte: sempre foi assim? As alergias sempre foram pauta, assim, sempre existiu em grande quantidade? Ou hoje percebe-se um aumento das alergias? Débora, as alergias, elas de fato estão aumentando. Quando a gente coloca em qualquer plataforma de busca científica, como o PubMed, por exemplo, e digita um tema relacionado à alergia alimentar. Sempre ao lado vai aparecer um gráfico que faz uma comparação temporal com as pesquisas. Ao longo do tempo, quanto se vem pesquisando com relação àquele assunto. E o gráfico de pesquisa sobre alergia, ele cresce mais do que exponencialmente. Então, a alergia, ela vem aumentando, sim. Ela vem sendo mais diagnosticada, obviamente, porque os estudos e a área da imunologia vem avançando, mas ela vem crescendo também. E por quê? Exato, era a minha próxima pergunta. Por que as alergias estão crescendo tanto? As alergias vêm crescendo tanto aos olhos dos alergistas, dos imunologistas e da população da comunidade como um todo, que também vem observando isso, basicamente em virtude das nossas exposições, Débora. A vida que hoje, em 2025, a gente leva, não é a mesma que há 30, 40 anos levava-se. Essas são as principais hipóteses, né? A epigenética e as exposições. A poluição, sem sombra de dúvida. A forma com que os tratamentos vêm sendo administrados, como a alopatia vem sendo utilizada, sim, com necessidade na maioria das vezes, mas de maneira muito precoce. As vias de parto, né? A gente sabe que a via natural, ela não é, no Brasil principalmente, ela não é uma opção, ela não é, enfim, acaba sendo, é a opção de muitas gestantes, né? Mas acontece muitas cesáreas, e isso tem impacto também na vida do indivíduo, que pode manifestar uma imunodesregulação. O aleitamento materno,
A falta do aleitamento a falta materno. do aleitamento materno, perfeito. A falta do aleitamento materno, não se conclui os 6 meses exclusivos e depois não se avança ali até pelo menos os 2 anos de idade. Vacinas, doenças, a forma como que os nossos filhos e a gente vem consumindo ultraprocessados, alimentos que têm conservantes, têm substâncias que antes não tinham. E como a gente descobre, ou como o alergista, o imunologista descobre uma alergia? É muito clínico ou sempre tem exames para comprovar aquela alergia? Eu vou usar a máxima, né, que todo colega médico, especialmente o que fez clínica médica, usa. A clínica é soberana, né? A gente precisa dela para que os exames complementares façam sentido. É o que eu converso muito com os meus alunos sobre o valor preditivo. Esse é o termo que a gente usa, né? O valor preditivo do exame. Qual o valor que esse exame vai ter frente à história do paciente? Não faz sentido, Débora, eu pedi agora um exame para tentar ver se você tem alergia à banana. Se você come banana todo dia, fica tudo bem com você. Mas os pedidos com pouca história ou com nenhuma história, eles podem causar confusão e até iatrogenias. Perfeito. O que seria o exame prick test, o IgE? Você usa muito, pede muito esse tipo de exame? Sim. Para que eles são indicados? O prick test, Débora, ele é um exame muito antigo que nos primórdios da imunologia já se utilizavam. Através dele, é possível ter um resultado de hipersensibilidade imediata. Alergia, por definição, é uma reação de hipersensibilidade imunomediata. Ou seja, algo que não faz parte da maioria, uma reação que a maioria não tem, frente a um antígeno, que é um inimigo que o corpo reage. E esse exame, a gente costuma fazer de primeira linha para aeroalérgenos, que chamamos de os causadores de alergia presentes no ar e que comprovadamente desencadeiam processos alérgicos, a saber, pólens, gramíneas, muito na nossa região, sul do Brasil, componentes da poeira, ácaros, fungos, epitélios, caspa e alguns outros alérgenos dos animais domésticos, gatos e cachorros, as proteínas dos insetos sugadores, pulga e mosquito, que são quem desencadeiam as reações importantes em quem tem sensibilidade a essas proteínas. E aqui na região a gente testa bastante a cavalo. Como assim? Pelo de cavalo. Pelo de cavalo? Tem pessoas que... E cada pessoa tem uma reação ou aquela alergia se manifesta, por exemplo, a de pelo de cavalo vai se manifestar da mesma maneira? Não. Cada um vai desenvolver um tipo de sintoma. Perfeito. Cada um vai desenvolver um tipo de sintoma. Isso tem a ver com a hereditariedade ou não? Sim, tem a ver com a hereditariedade. A alergia só existe porque tem componente genético. E quanto corresponde esse componente genético? Em linhas gerais, isso se divide quando a gente fala de doenças, tá? Isso se difere quando a gente fala de doenças. Asma, rinite, dermatite, as doenças da marcha atópica, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, em linhas gerais, as alergias, elas acontecem quando um pai tem alergia, ou o pai ou a mãe, a chance da criança ter é 25%. Quando o pai e a mãe têm, essa chance pode aumentar para até 75%, seja qual for a alergia. Alimentar, alergias respiratórias ou alergias na pele. Tá, então não significa que o pai e a mãe têm alergia a determinada substância que o filho vai ter aquela substância. Ele pode desenvolver a outras substâncias. Exatamente. É isso que você quer dizer? Exatamente, que ele pode desenvolver, existe uma chance dele não desenvolver. Certo. Mas
é alta a chance que ele desenvolva alguma alergia. E essas alergias têm uma idade específica para aparecerem? Vão aparecer mais na infância? Ou tem alguns tipos de alergias que vão surgir na vida adulta? Tem isso? Tem. Agora eu vou falar sobre a marcha atópica, que vem mudando um pouquinho o nome para marcha alérgica, em que a gente consegue entender a história das doenças alérgicas na vida do indivíduo. Isso através do que foi estudado ao longo dos anos. De pequenininho, de pequenininha, de bebê, a criança tende a manifestar alergias iniciar com manifestações de alergia alimentar, IgE mediada, e não IgE mediada, dermatite atópica. Então, o bebezinho, né, que começa com as bochechas ásperas, a pele mais ressecada, uma outra lesão vermelha, descamativa, que chamamos de eczema. Com o passar do início da vida pré-escolar, escolar, a rinite tende a aparecer. A asma, um pouquinho na sequência. E hoje, a gente tem já a chamada quinta doença da marcha atópica, que é a esofagite eosinofílica, que nada mais é do que o depósito de células de alergia, de células precursoras de mediadores inflamatórios e alérgicos, que são os eosinófilos, na luz do esôfago. E isso tem uma relação muito importante e quase que direta com a alergia alimentar. E as manifestações dessa doença, elas podem ser ignoradas, subdiagnosticadas, e quando é feito o diagnóstico, a situação pode ser um pouco mais grave, com o estreitamento da luz do esôfago, impactação alimentar, mas os sintomas, eles são muito inespecíficos, os primeiros sintomas. Quais são esses sintomas? Os principais sintomas da esofagite eosinofílica são disfagia, dificuldade para engolir. Na criança, a gente pode identificar a ingesta muito regular de líquidos para deglutir os alimentos, a preferência por alimentos mais pastosos, menos carne, menos pão. A criança pode referir algum desconforto na região torácica, mas muitas vezes abdominal. E difícil daí, né, quando a gente tem essas queixas, uma queixa abdominal, uma criança que tosse, a gente tende a separar as coisas e buscar outros diagnósticos. Mas se é uma criança atópica, se a gente conseguiu identificar outros componentes alérgicos, é mandatória a pesquisa, a busca ativa por essa doença, que é a esofagite eosinofílica. Pois é difícil então distinguir a alergia de outros sintomas, né? Sim. Isso vai variar muito, né, dos sintomas, da condição daquele indivíduo, daquela criança, né? Por isso a história, Débora, é tão importante. Sim. Conversar, entender a família, da onde vem, zona urbana, zona rural, tem ou não pet em casa, fica muito em explorar a casa e as atividades desse indivíduo. Qual o seu hobby? Luta jiu-jitsu, fica no chão, fica num lugar fechado. Eu tenho uma paciente que ela pintava quadros com tinta a óleo. E por aerodispersão, ela respirava aquilo e ela manifestava com lesões na pele. Então, saber sobre o contexto e conversar, conversar e conversar. É verdade que os corantes são um dos principais componentes da alimentação que pode desencadear alergias? Já foram mais cotados e cogitados como desencadeantes. E ainda a população acredita muito que eles são causa. Sim, eles são um componente artificial, assim como outros conservantes, mas é necessário abordar mais, não fechar. Tem tantas pesquisas. Não. Bate Abordar martelo. mais com o paciente. Não atribuir a gelatina, algum outro alimento colorido, pensar mais além. Ao pensar que o alimento colorido, se tinha trigo, se tinha a nuts, né, castanhas, não se conformar, dizer que é edulcorante, mesma coisa que a gente pensa quando fala sobre a questão emocional.
Tem que buscar uma causa orgânica um pouco mais... Mais a fundo. Bom, em relação, você falou do trigo, né? Sim. Hoje está muito comum as pessoas relatarem intolerância ao glúten, falar, né, de trigo, de glúten, de excesso de glúten que inflama o intestino, enfim. O que você poderia contribuir para a gente sobre esse assunto? Bom, a doença celíaca é uma doença autoimune que ela tem uma relação não tão estreita com os processos alérgicos, apesar de que a doença autoimune envolve mecanismos de células do sistema imunológico. A diferença que eu quero trazer aqui quanto à intolerância ao glúten e, eventualmente, uma alergia à proteína do trigo, especialmente a proteína alfa-5-gliadina, que é a que mais causa processo alérgico, são as manifestações clínicas. A doença celíaca, ela tem manifestado-se cada vez mais com sintomas inespecíficos e não só gastrointestinais. Enxaqueca, existe uma condição de pele chamada dermatite herpética, que o indivíduo manifesta, é um indivíduo que tem essa intolerância, né? Essa sensibilidade, não é uma hipersensibilidade, a sensibilidade ao glúten, ele pode manifestar como se fossem pequenas espinhas, assim, depois a gente pode até trazer algumas imagens. E já a alergia à proteína do trigo, ela vem muito associada a quadros de anafilaxia induzida por exercício, ou seja, o indivíduo realiza um exercício físico, porém teve a ingesta um pouco antes ou até algumas 2-3 horas antes de algum alimento com trigo. E o trigo age como um cofator para o desenrolar desta anafilaxia. Mas isso é muito comum, não? Não. Não, isso é mais raro. Mais raro. Bom, as alergias, elas têm cura ou somente o acompanhamento, um tratamento contínuo? Débora, as alergias, elas já estiveram muito mais longe da gente falar assim, né? Tem cura. Eu diria que a gente consegue chegar muito perto disso hoje em dia. E para quem é alérgico, para quem tem as hipersensibilidades, adquirir níveis de tolerância, de modo que a mãe que fervia o leite na cozinha e tinha o seu filho reagindo na sala, porque as proteínas do leite pairavam pelo ar e ele inalava e fazia uma reação alérgica grave. Hoje, a gente sonha com o dia que talvez essa criança possa viver num ambiente em que tenha leite e não reagir. Então, são degraus que a gente pode ir subindo a fim de adquirir tolerância com relação à alergia. A palavra tolerância, ela é muito importante, assim, quando a gente fala de alergia. Cura, não, mas é um controle adequado, de modo que o indivíduo possa viver tranquilamente. E como funcionam as vacinas? Hoje tem imunoterapia, é isso? Perfeito. Para o combate, para o controle das alergias? Como que funcionam e para quais tipos de alergias elas são recomendadas? Débora, a imunoterapia, também chamada de dessensibilização, ela pode acontecer hoje em dia desde componentes esses que desencadeiam crises respiratórias, asma, bronquite, a gente chamava de bronquite, né? Mas é a asma, a rinocinusite, a dermatite, controlamos muito bem com a imunoterapia, que é uma forma, como estava dizendo, de dessensibilização. Com o próprio agente causador da doença, em doses muito diluídas, é feita a oferta paulatina, insidiosa, para que o indivíduo aprenda a criar imunidade e se defender quando em contato com as proteínas de verdade. É o princípio da vacina. Mas isso tem que ser usado continuamente ou é um tratamento por um período específico
e depois não há mais necessidade? Depende de qual dessensibilização e de qual imunoterapia a gente está falando. Quais as mais adiantadas hoje que utilizam isso? A gente utiliza a imunoterapia para aeroalérgeno, para rinite, asma e dermatite, e conseguimos, os estudos mostram que em 3 a 5 anos a gente consegue tolerância. Então, o tratamento dura este período de tempo e as pesquisas demonstram, assim, a tolerância durando até 15 anos. E em indivíduos ela permanece. Então, a gente consegue fazer uma regulação de modo que o sistema imunológico, quando em contato com essas proteínas, ele não vai reagir da forma como reagia, gerando secreção, gerando espirro, gerando coceira, e isso pode deixar o indivíduo viver tranquilamente com a rinite ou com a asma ou com a dermatite por um tempo muito bem satisfatório. E mais, a imunoterapia alérgena específica, essas para a vacina para alergia, para rinite, elas, além de melhorarem a condição atual do paciente, ou seja, melhorar os sintomas da rinite, ela tem demonstrado benefício para evitar o aparecimento de outras alergias. Uma vez que a gente não pode esquecer que as alergias, elas são correlatas. Quem tem rinite é uma via única, já falei, uma via aérea única. A mucosa começa aqui na parte do nariz e segue pelo trato inferior. Cuidar do nariz, cuidar da rinite é cuidar da asma e vice-versa. Então, essa é uma percepção que o indivíduo precisa ter. Quando a gente fala em dessensibilização alimentar contra proteína do leite, por exemplo, ou quando a gente dessensibiliza para ovo, trigo, é necessário uma exposição mais contínua por um período mais longo da vida. Perfeito. Sobre os cuidados em casa, né? O que a gente pode fazer para prevenir e até controlar essas alergias? Cuidar da poeira, do ácaro, tem mais algumas outras orientações para as pessoas que já têm alergia ou até aquelas que cuidam para que tenham uma predisposição para não evoluir, não desenvolver essas alergias? Essa é uma pergunta interessante, né? As medidas exposicionais, elas estão nos manuais, né, nas diretrizes, assim como as mudanças de estilo de vida para os doentes cardiovasculares, as mudanças exposicionais fazem parte, sim. É preciso cuidar da limpeza, evitar que a poeira fique suspensa, então utilizar pano úmido para limpeza. Usar ar-condicionado não é proibido, mas ele precisa ser higienizado e precisa de um filtro adequado, que é o filtro EPA. Ventiladores também não são proscritos, mas desde que sejam higienizados, seja desmontado, as hastes precisam ser limpas. Os animais de estimação, né? Através do teste que a gente identifica as sensibilidades aos pets. Eu tinha um professor, Débora, que dizia assim, se você vai num médico que manda você dar o bicho, dê um médico, mas não o bicho. A gente vai arrumar outros problemas em decorrência dessa questão, especialmente quando a gente fala de criança, né? Então, dá para fazer mais na casa e deixar o bichinho lá, evitar que suba na cama, que a criança abrace, beije, mas não precisa sumir com o animal e avançar com terapias, assim, que vão além dos antialérgicos e dos sprays, como a imunoterapia, que é mais definitivo, seguro e não envolve tanto essa questão sentimental quando se fala dos bichinhos. Certo. É verdade que os gatos, o pelo dos gatos é mais, não sei se é alergênico do que o pelo dos cachorros? Agora eu vou te contar uma curiosidade e também para os ouvintes e espectadores. O alérgeno do gato não está no pelo, ele está na saliva. Ele está na saliva. E a gente associa ao pelo do gato, né? Muito. Por quê? Porque o gato vai para lá e para cá, porque ele também pega poeira. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sei que eu tenho alergia ao gato. A gente faz o exame positivo para componentes da poeira. E a gente explica que eles ficam para lá e para cá, eles acabam sendo um depósito, né, de ácaros, de fungos, e
E aí o paciente alérgico acaba tendo os sintomas aí desencadeados. Mas o FeLD1, que é a FeLD1, que é a proteína principal da saliva dos gatos, é que desencadeia a reação no tutor e já existem rações para que os tutores comprem, ofereçam para os seus gatos, de modo a reduzir Essa essa. proteína. Interessantíssimo. Sim. E para aquelas pessoas que têm alergia a algum tipo de alimento, a recomendação é não utilizar mais este alimento, não ingerir mais este alimento, ou é possível administrar essa quantidade sem ter os malefícios aí da alergia? É possível administrar de modo que isso seja acompanhado com muito cuidado com o médico especialista, tentar fazer dessensibilizações em casa quando falamos de alergia com reações imediatas após o consumo, que são as IgE mediadas, pode ser muito perigoso. Então, a conversa e um vínculo muito bem estabelecido com um médico de confiança que vai cuidar dessa alergia e guiar a tolerância e o consumo é primordial para que os desfechos sejam sempre favoráveis. Bom, e o que você recebe mais, assim, o que é mais recorrente no seu consultório em relação às alergias alimentares? É camarão? É alguma substância, assim, bem comum, ou trigo, ou enfim, tem alguma prevalência? Leite e ovo, primeiros alimentos. Trigo menos, frutos do mar, bastante. Então, sim, os frutos do mar, eles já eram, sempre foram, né? Quando a gente falava de alergia, prevalentes, assim, com relação a população, né, que tem alérgica, que desenvolve alergia alimentar, os frutos do mar em geral, mas crustáceos mais. Porém, nos últimos anos, Débora, alergias a frutas e alergias às castanhas, que a gente popularmente chama de nuts, o que inclui pistache, castanha do caju, castanha do Pará, macadâmia, noz, avelã, amêndoa. Amendoim é uma leguminosa da família do feijão, mas existem proteínas cruzadas assim que a gente pode encontrar. E esse ano, pelo menos, eu atendi mais de 10 pacientes com histórico, adultos inclusive, que sempre comeram determinado alimento. Nutella, por exemplo. Sempre comeu Nutella. É a óvila, daí nesse Ávila, caso. ávila. E quais as manifestações desses pacientes, por exemplo? Uma manifestação assim, como pensar, né? Será que eu tô tendo uma Isso. reação alérgica? Um jantar, geralmente um evento, né? Porque usualmente são essas alergias que têm aparecido mais tardias, elas são a frutos do mar, são a frutas e aos nuts. O indivíduo começa a sentir reações orais, uma vez que o alimento ele é consumido pela boca, mas somente o cheiro já pode causar certo desconforto. Esses pacientes, eles já costumam ter ou rinite ou dermatite, então eles acabam se subjulgando. Tô com uma coceira aqui, tô com os amigos. Eventos sociais usualmente têm álcool. E o álcool é um cofator importante é um gatilho. Uhum. O álcool, o calor, a atividade física são gatilhos. Coceira, pinicação na boca, nariz coçando, aparecimento de lesões na pele, que são lesões que chamamos de urticária. Quando a gente fala em vergão, a imagem do vergão é a urticária, né? A lesão avermelhada, até um pouco elevada, o prurido, a coceira e a dificuldade para engolir. Mas daí tá num estágio mais avançado? Não Não necessariamente. É um pouco. O que nos preocupa, assim, Débora, com relação às alergias, são as suas imprevisibilidades. Uhum. É um mito pensar
que sempre ter comido determinado alimento, que sempre ter tomado determinado remédio vai te proteger de alguma coisa. A alergia ela acontece, basta uma exposição. A partir daí, por uma infecção, algo que desregulou o sistema imunológico e, claro, pela questão genética, a alergia pode aparecer. As primeiras costumam ser mais brandas, como se fosse uma chance que a vida nos dá. De maneira geral, as primeiras são mais brandas, mas a partir das segundas, não exposições, a partir das segundas reações, e já mediadas, o desfecho pode ser bem grave. E daí as pessoas que têm e sabem que têm essa predisposição têm que estar atentas. Muito. E sempre com a orientação. O que eu preciso carregar na minha bolsa, digamos assim. Exatamente. Um plano de ação, Débora, individualizado, ele precisa ser bem estabelecido junto ao médico, mas eu diria que aos primeiros sinais, assim, né, não achar que é algo que vai passar, não testar o seu corpo. Eu quero muito comer, eu gosto de camarão, eu sempre comi, mas eu tive aquela reação, mas eu vou comer agora, vou tomar um antialérgico, de ver muito isso. Vou tomar um antialérgico e ver como é que eu fico. Não, antialérgico e corticoide jamais vão segurar uma reação alérgica, quando ela for para acontecer. Esses medicamentos, já em vigência da reação, a gente consegue remediar, diminuir a quantidade de inflamação acontecendo no organismo a tempo de chegar em algum pronto atendimento em um serviço de emergência. Quando o indivíduo já tem alergia determinada, diagnosticada, ele precisa portar uma caneta de adrenalina. A adrenalina é o único medicamento capaz de tirar o indivíduo da crise alérgica, que é potencialmente fatal, a anafilaxia. Exato. Bom, existem algumas alergias diferentes ou inusitadas que a gente nem imagina que tenha, mas que você pode citar para a gente que já presenciou? Enquanto eu era residente, a gente tinha uma colega que estava fazendo o seu trabalho acho que era de mestrado, e ela estava dessensibilizando um paciente, já que a gente falou de dessensibilização, ela estava dessensibilizando uma paciente que tinha alergia a sêmen. A gente não pode esquecer que a grande maioria das alergias são a proteína, né? O nosso corpo observa como inimiga uma proteína e aí desenvolve toda a reação alérgica, como se o nosso exército de defesa resolvesse. Ele já está a postos, mas ele reage contra essa proteína considerada como inimiga. E ao sêmen é algo extremamente curioso. A paciente, na ocasião, reagia e já é imediato quando em contato com o sêmen do marido. E aí foram feitos estudos, enfim, se era só aquela proteína específica, né, do material do marido, enfim, e um processo de dessensibilização, porque ela queria continuar com ele, enfim, claro, né, queria ter filhos, e a dessensibilização com pequenas... E funcionou. Funcionou, foi um estudo bem legal. Interessante. A outra alergia, Débora, que é rara, né, mas existe também, é a urticária aquagênica, que é a alergia à água. Ela está bem descrita, tá? O indivíduo não pode ter contato com água, que ele desenvolve... E como que toma banho? Urticária. E daí como que toma banho? A gente precisa controlar. Hoje os imunobiológicos, a gente consegue controlar grupos e citocinas, células de inflamação, de modo a conseguir a tolerância. Lembra que você me falou de cura, né? Então o objetivo é sempre pensar onde que a gente pode chegar. Será que um copo de café, uma xícara de café com leite, não sei, mas um bolinho assado com leite, talvez. Então, a questão da água é isso, né? Os banhos imersivos, usar outros componentes na água, de modo que o próprio hidrogênio não reative na pele da pessoa. Existem estratégias, assim, de melhorar isso. E, por último, de curioso que eu queria trazer,
é a alergia à proteína não. É a alergia à carne vermelha. Alfagal, conhecida como alfagal, é um carboidrato. A gente geralmente tem reação alérgica contra proteínas, né? Reações contra proteínas. Alfagal é um carboidrato presente em carnes vermelhas. Não tem a ver se tá cru, se a carne é mal passada, é o carboidrato que está lá e que o indivíduo que desenvolve essa reação é sensibilizado através da picada de um carrapato, do carrapato estrela. Então, o carrapato picou o animal, o indivíduo ingeriu a carne daquele animal, mesmo bem cozida, e pode desenvolver alergia. É isso mesmo? O carrapato pica o ser humano. Ah, tá. Entendi. Eu tinha entendido que era a carne. Mas daí por que alergia à carne? Não entendi. A carne vermelha. Porque o indivíduo se sensibiliza com a picada do carrapato. Isso foi um achado. E daí ele desenvolve a carne vermelha. Exatamente. Agora entendi. Isso, ele desenvolve a carne vermelha a partir da picada do carrapato. Olha. O carrapato sensibiliza ele, deixa o sistema imunológico dele armado contra aquele carboidrato que está presente na carne, que é o alfagal. O indivíduo ingere e até é uma reação diferente. As IgE mediadas, as clássicas, né, imediatas, elas acontecem até 2 horas da exposição. A carne pode se prolongar e a reação aparecer até 4, 6 horas depois. E como identificar? Como identificar? O contexto usualmente vai ser um contexto que vai ter um cofator induzido, então um churrasco, a criança comeu, jogou bola e daí reagiu, mas é muito, muito peculiar, a história tem que ser muito bem destrinchada e aí a gente lança a mão dos exames complementares. É possível identificar anticorpos contra esse carboidrato. E tem como reverter essa situação? Tem como fazer a dessensibilização? Existem casos de relatos de dessensibilização. Mas, na maioria dos casos, a dieta de restrição é o caminho. Não ingerir mais carne vermelha. Perfeito. Uhum. Bom, fatores emocionais também podem desencadear, porque a gente escuta, né? O estresse, a ansiedade. Ah, porque isso é estresse. Ah, porque isso é ansiedade. Baixou a imunidade, daí apareceu isso, apareceu aquilo. Tem essa relação com as alergias também? Sim. Por muito tempo, creditou-se muito questões emocionais das alergias. É alergia emocional. Alergia emocional não existe. Existem questões emocionais que interferem nas alergias. As alergias têm causas orgânicas para acontecer. Gatilhos externos, questões genéticas influenciando, mas o meio também interfere nessa questão de ansiedade, de estresse. É necessário fazer uma vigilância, assim, importante, porque os relatos não são poucos, em virtude de noites mal dormidas, até por conta da alergia. Então, a qualidade de vida desse indivíduo já começa a ser prejudicada porque ele ronca, porque tem obstrução nasal, porque ele se coça a noite inteira, porque ele toma um antialérgico de primeira geração, que é o mais antigo, que dá sono, e não entra na fase adequada do descanso, e isso vira uma sequência, né? Uma bola de neve em que o indivíduo vai ficando cansado, a família vai ficando cansada muitas vezes quando se trata de crianças, né? De ver o filho se coçar, e isso gera um estresse muito grande, impactos nas questões escolares, nas questões de trabalho e pessoais. E em relação ao intestino, você falou do sono, né? A gente falou um pouco já de alimentação, ansiedade. O intestino, a saúde do intestino interfere no surgimento de alergias ou no controle ou descontrole dessas alergias? E de que maneira? Muitas células, a grande maioria das células do sistema imunológico são sintetizadas no trato gastrointestinal. Então, é por isso que a gente conversa tanto, né, sobre o uso de antibióticos e o controle da microbiota intestinal. A microbiota é um mundo, né, de bactérias que devem viver
em equilíbrio no trato gastrointestinal, na pele, seja qual for o local. Falando de trato gastrointestinal, Débora, quando a gente tem um descontrole dessas bactérias, né, vivendo ou em maior ou em menor quantidade, as ruins com relação às boas, né, costumamos chamar isso de disbiose, um descontrole, né, da microbiota. Os probióticos vêm sendo amplamente estudados há perguntar sobre anos. isso. Probióticos, então, ainda é preciso cautela na prescrição. São estudos promissores, muito promissores, muitos estudos assim com resultados excelentes e animadores, mas a gente ainda precisa de cautela, especialmente quando nos referimos à manipulação, são cepas vivas. Então, quando algo cai dentro da farmácia, por alguma regulação, como a Anvisa, outros órgãos regulatórios estiveram cuidando do que está ali dentro de farmácias, redes, né? Mas na manipulação é necessário ter muito cuidado. Existem farmácias excelentes de manipulação, mas existem farmácias em que não tem controle. E quando se fala de micro-organismo vivo, que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, é preciso ter cuidado. E já vem sendo usado o uso de probióticos no combate às alergias? Sim. Sim. Para quais? Dermatite atópica. Então, a gente tem presença de probióticos via oral, né, para esse controle. Existem grupos cepas específicas em quantidades específicas, demonstrando resultados interessantes para ajudar no controle da dermatite atópica e também de outras alergias, mas da dermatite atópica, assim, bastante. Questões da dermatite atópica externas, né, de fora para dentro, existem cremes hidratantes com controle de microbiota através de probióticos que a gente passa na pele. Interessante. Muito, para fazer esse controle, uma vez que a fisiopatologia, ou seja, como que a doença, como que a dermatite atópica acontece, envolve, sim, questões nessas desregulações, imunodsregulação e micro-organismos. Nós temos micro-organismos na nossa pele, na nossa boca, no nosso trato gastrointestinal, e organizar esse pessoal todo é fundamental. Um professor meu também dizia que a microbiota ainda será uma especialidade, uma área, um sistema a ser estudado. Já vem sendo, né? Pois é, tem gente que fala muito da relação da microbiota intestinal com o próprio sistema nervoso central, né? Perfeito. Isso faz total sentido quando se fala de alergia também, né? Uma vez que falamos agora sobre a questão do impacto disso na vida do indivíduo, das alergias, do estresse, da ansiedade, muita célula e muito neurotransmissor está presente no intestino. Perfeito. E para a gente encerrar, doutora Raiza, tem alguma orientação sobre ou dicas para as pessoas que desconfiam que têm alguma alergia, mas ainda não sabem, né? O que devem fazer ou o que devem prestar atenção para então procurar ajuda e tentar resolver esse problema? Muito prudente a forma como a gente vai encerrar, Débora. A autopercepção, o indivíduo se conhece. Então, quando o seu organismo se manifestar diferente, obviamente as manifestações alérgicas elas são clássicas e conhecidas, então coceiras, por mais que não tenhamos lesões, né, as coceiras elas indicam algo acontecendo, alguma inflamação acontecendo. Obviamente, lesões que coçam, né? É preciso de uma atenção maior. Vias respiratórias. Então, as vias respiratórias são alvo de sensibilização, né? Porque pela mucosa do nariz, da boca, dos olhos, há o contato, né? Com esses alérgenos que estão no ar. Então, sintomas nestes sistemas é muito importante observar. Lembrar que a pele, Débora, é o maior órgão do corpo, então a gente sensibiliza muito também de fora para dentro.
né? É todo esse controle, cuidado com a pele. Existem medidas que, bem conversadas com o alergista, escolher o creme certo. Hoje em dia a indústria ela abusa muito de produtos, de substâncias, de ingredientes para deixar cheiroso, para durar, para ter textura boa, mas a indústria não está preocupada diretamente com a nossa saúde, com a saúde dos nossos bebês, dos nossos filhos. Então, existem muitas opções boas no mercado que a gente pode descobrir e individualizar sempre. Doutora Raiza, muito obrigada. Foi um bate-papo, passou rápido, Passou né? rápido, sim. Muito assunto interessante. Eu acho que você vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais, né? Acredito que seja a dúvida de muita gente, e penso que ou a pessoa tem ou conhece alguém que tem alergia, né? Hoje é muito comum. Mais comum do que a gente pensa. E às vezes nem desconfia de que seja alergia, né? Exato, porque elas vêm aparecendo mascaradas, né? Não tão clássicas assim quanto um dia for. Sim, mas muito obrigada. Eu que agradeço, Débora. Eu fiquei extremamente feliz quando você me contou que em breve será uma colega e que se movimenta, né? Tem a sua família, os seus filhos, tá no dia de semana, fora do horário, aí fazendo o seu trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é que assim é que a gente vai mudando as percepções e colocando a nossa sementinha para depois plantar, cada um fazer o seu plantio depois. Muito obrigada. A gente encerra por aqui. Lembrando que temos outros episódios no nosso canal no YouTube, temos a nossa plataforma no TikTok, no Instagram, nossas redes sociais, com cortes de médicos especialistas aqui da nossa cidade de Lages. E muito conteúdo com credibilidade, muita informação relevante para todos que estão aí curtindo Na Voz da Medicina. A gente fica por aqui, até um próximo episódio.